Boa noite a todos. Saúdo a cada um dos senhores e das senhoras que nos acompanham aqui no nosso projeto, no nosso audacioso projeto, A História da Luz. Vamos para um novo momento dentro do nosso projeto, lembrando que estes primeiros episódios, esses primeiros capítulos, tratam com uma certa superficialidade sobre temas básicos para entender o intuito deste projeto ao qual desenvolvemos. Temos 2 episódios tratando sobre a iniciação, ou seja, a origem das tradições iniciáticas no Ocidente, obviamente sob o nosso olhar. É um episódio introdutório que aponta aquilo que o projeto A História da Luz já tratou e que ainda tratará, quiçá trataremos, né? Estamos aqui num obscuro projeto apoteótico na visão, parafraseando nosso querido mestre Guaita, né, que não concluiu a sua obra apoteótica, né, a apoteose de Adão Kadmon. Estamos aqui, né, pensando que vamos concluir esse projeto um dia. Quem sabe vamos concluí-lo. Tivemos no episódio anterior a bibliografia básica para uma compreensão desse projeto, visto que sempre buscamos lembrar que não apontamos aqui referencial bibliográfico, ou citações, ou toda aquela formatação acadêmica que é muito válida, mas que aqui neste projeto tornaria tudo muito mais confuso, visto que nós fazemos essa prática da tradição oral, de boca a ouvido. Então, ficar se perdendo em citações é exatamente o que eu comentei. Nos perdemos em citações. Então, para quem quiser compreender a literatura básica que foi utilizada para essas pesquisas, para as pesquisas do nosso projeto, é no episódio anterior. Tá? Lembrando que esses episódios são transmitidos por meio de uma live aqui no perfil do Instagram, no meu perfil de pesquisa, e depois todos eles são baixados lá no nosso canal no YouTube, A História da Luz. Aqueles que ainda não nos seguem lá, por favor, se puderem, nós ficamos muito agradecidos. Hoje abriremos então uma nova etapa falando sobre as ciências sagradas. As ciências sagradas, elas praticamente fundamentam todas as tradições religiosas e filosóficas, não apenas do Ocidente, mas também do Oriente, mas é óbvio que com um outro olhar, né? Quando falamos de ciências sagradas, nós falamos destas 4 ciências antigas, que são a alquimia, a astronomia, a astrologia, a cabala e o hermetismo, né? Que elas são sustentadas, ou melhor dizendo, até sustentam 3 pilares que levam o esoterista à sua prática, que seria o misticismo, a gnose e a magia. Muitos, obviamente, buscam por meio destes pilares situações fenomênicas, ou seja, aquilo que os olhos precisam ver, mas precisamos sempre nos referenciar ao nosso principal pilar dentro da caminhada da tradição iniciática do Ocidente, principalmente nesta visão que eu acredito que é a mais refinada de todas, que remete-se ao martinismo, e que Saint Martin, o nosso patrono, o nosso venerado mestre passado, sempre faz lembrar que a principal via de acesso a Deus é por intermédio do nosso coração. Então lembremos, quando nós tratamos de uma teurgia ou de um trabalho mágico, mágico no sentido cerimonial do termo, vamos sempre ter como referência principal a via cardíaca. Enfim, após essa introdução, eu vou para a nossa prece de abertura, então, pedindo ao grande Deus, aos mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua,
ou seja, Jesus, o Cristo, o iniciado perfeito, a Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, ao arcanjo Micael, a Elohim Tsavaot, aos Beni Elohim, ao meu querido Anauel, que zelem por este episódio, pelas palavras ditas, que conduzam nossa língua e nossas palavras para que tudo permeie a beleza, a bondade e a justiça. Que assim seja. Vamos então ao nosso primeiro episódio desta série que tratará das ciências sagradas. Então, com isso, nós abriremos um outro nicho nos arcabouços de vossas mentes e corações, iniciando mais uma jornada nesta abrangente profundidade da tradição esotérica e iniciática do Ocidente. Nossos novos temas abordados serão os das ciências sagradas, ciências estas que fundamentam a caminhada de todos aqueles que se consideram aptos a realizá-la. Ou seja, se você intui, se você deseja trilhar o caminho, você precisa estar apto para trilhar o caminho. E apto não quer dizer pronto, em último termo, mas sim com a coragem necessária para desbravar este caminho. Ou seja, começar. Ou seja, iniciar. Essa caminhada, que é travada com muita abdicação, se realiza com devir, ou seja, ímpeto tornado justo, e assim então tornado real. Ou, melhor ainda, o desejo transformado em vontade, aquilo que vem a ser a vontade. As ciências sagradas possuem em si as verdades da iniciação. Seus conceitos geram o que chamamos de esoterismo autêntico, ou, melhor, aquilo que domina o misticismo, a gnose e a magia. Um aprofundamento coerente sobre estes termos seria melhor, teria uma melhor apresentabilidade, se é que essa palavra existe, me perdoem se ela não existe, se unidas a um debate presencial. Mas estamos aqui e essa nossa atual ferramenta, a mídia digital, todas as lives, os encontros que hoje são muito fáceis e práticos para permitirmos a apresentação desses temas, já é por si de uma extrema utilidade e objetividade, mesmo para assuntos tão subjetivos. Neste particular, meus caros senhores e senhoras, nos cabe calma e foco, pois apenas assim superaremos o tema e atingiremos nosso objetivo, que é o de brindá-los com a coerência que buscamos ter como marca deste nosso projeto. O esoterismo, meus caros, é a representação mais clara da leitura simbólica daquilo que é tido, daquilo que é tomado, como algo comum ao amplo espectro das representações do simbolismo no sagrado. E assim é em qualquer lugar, do Ocidente ou do Oriente. Ou seja, aquilo que é sagrado, quando tomado em certa profundidade, ele nos permite uma leitura esotérica destes fatores. Lembrando que aquilo que é tratado como superficialidade ou superficial é aquilo que tratamos como exotérico. Exo está fora, exo está dentro. Perceba aquela imagem. Está na frente do templo e deseja adentrá-lo. Peça e será atendido. Estar ante o templo é o exoterismo. Você vê o templo dessa forma fria, dura. Bata a porta. Se for do seu merecimento, será atendido o seu chamado. No momento que você entra ao templo,
você tem acesso ao esoterismo do templo. Ou seja, observar um símbolo de fora é o exoterismo. Observar o símbolo por dentro é o esoterismo. Isso vale tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Mas, atenção a estes termos. É sempre importante lembrar que nos resta, em ambos os termos, o exo, tanto no exo, o seu complemento, ou seja, o terismo. Este exoterismo ou esoterismo é aquilo ao qual este processo é destinado. De nada vale tu ter acesso a explanações exotéricas a respeito da religião se você não vai destinar isso. Compreendem? Exoterismo, então, é aquilo que apresenta-se ao externo, aos leigos. E o esoterismo é aquilo que é destinado ao interno, aos íntimos, aos que receberam a devida instrução sobre tudo aquilo que é velado. Essa instrução já vai para graus de profundidade. A instrução sempre começará, lembrando, nos pequenos mistérios, ou seja, os mistérios do feitio do pão, os primeiros mistérios da fermentação, e partem aos grandes mistérios, ou seja, os mistérios relativos ao preparo do vinho, ou seja, os processos de fermentação mais rebuscados. Pode parecer uma questão meio sem pé nem cabeça, mas a fermentação é aquele fogo frio que forja o nosso processo interior e que nos leva a um amadurecimento. Precisamos discutir estes termos sempre para ter uma melhor interpretação do conteúdo que será apresentado a todos vocês que acompanham o nosso projeto. Então, de forma simples, exoterismo, a face religiosa do sagrado. Esoterismo, a face iniciática do sagrado. Exemplificando, a ida até a igreja e assistir à celebração de uma missa é participar do que a religião lhe oferece de exotérico, da tradição ocidental. Já a sua participação em uma cerimônia de uma fraternidade iniciática é adentrar ao que a tradição ocidental lhe oferece de esotérico desta escola. Se faz necessário também apontar aqui aquilo que no meio esotérico é tido como diferenças para palavras que profanamente nos parecem iguais, ou seja, portadoras de significados muito próximos. Palavras que serão frequentemente citadas e que acredito que já foram citadas aqui no nosso desenvolvimento do trabalho, que são desejo e vontade. Primeiro momento, ambas as palavras parecem sinônimos, e realmente o são. Na língua profana, naquilo que tratamos no nosso dia a dia. Mas percebam, ambas, desejo e vontade, nos conduzem ao ímpeto, mas com suas devidas diferenças. Desejo é o representante de tudo aquilo que é desejável e que nos guia ao caminho das paixões vis, ou seja, vulgares. As paixões aqui são diferentes no caminho que nos conduzem ao que vai de encontro ao verdadeiro amor e da realização que este verdadeiro amor nos permite. Essas paixões podem nos levar a isso, mas também podem nos levar ao consumo desenfreado de coisas e de pessoas, até a agressividade violenta que parte ao ato para com coisas e para com pessoas. Vejam bem, ambos são representantes do caminho dos vícios. Já a vontade é o caminho da reta ação. Ela acolhe o ser, encontra o cerne da busca e parte em direção da sua concretização, com as vias da beleza, da bondade e da justiça. Desejo e vontade sempre vão em direção ao ímpeto, mas digamos que
A vontade sempre age por intermédio da ética, e o desejo acredita que os fins justificam os meios. Antes de avançarmos nas ciências sagradas, vale explicar sobre o que define o esoterismo em profundidade, que seria o seu teor ou de possibilidade de misticismo, da sua gnose, da sua magia. Podemos chamar aqui o esoterista de ocultista, acreditando que este título lhe cabe melhor, lembrando-lhes que estamos dentro do nosso projeto, onde sempre buscaremos tratar dos assuntos relativos à caminhada, a busca interior com toda a seriedade que é necessária ao nosso debate. O ocultista é um pesquisador. O ocultista é um cientista. Ele é uma pessoa que leva seu objetivo de pesquisa muito a sério. O ocultista sabe que nesta área não se fazem experimentos. Por isso, ele busca viver com o pensamento daqueles que zelam pela religião, pela ciência e pela arte. Como se ele fosse da religião, da ciência e da arte o seu guardião. Podemos certamente meditar neste pequeno momento aqui, nesta profundidade, sobre estes significados. Como assim ser o guardião da religião, da ciência e da arte? É algo que certamente podemos meditar, refletir e chegar a convicções, a uma resposta interna que nos caberá muito bem se estamos realmente desejosos de trilhar o caminho. Após entrar no caminho da autorrealização, o ocultista prende sua atenção sem dificuldade no principal interesse de seu trabalho, que é o de perpetuar, ao dar continuidade da tradição, transmitindo a luz, que dela é própria aos verdadeiros interessados. E o ocultista, reconhece os verdadeiros interessados após, no mínimo, 2 anos de frequente e atento acompanhamento, avaliando periodicamente seu caráter, sua disciplina, seu zelo sobre o montante do conteúdo tradicional ao qual é apresentado ao futuro neófito, da sua postura perante a iniciação, daquilo que condiz ao caráter do iniciado ante ao caminho que ele se propõe trilhar. Alguns outros, talvez alguns iniciados mais ortodoxos, acreditam ainda que seria um período de 3 a 4 anos. Eu vejo que talvez em 2 anos de um fiel comprometimento, o irmão possa dar provas de que está realmente trilhando o caminho. Neste ponto, acredito que o ocultista apenas encontra seu foco tendo necessariamente sido submetido ao caminho da iniciação formal e tradicional. São temas que, com toda a modéstia, eles servem como filtro para o iniciador. Se vemos essa disciplina, esse regramento do neófito, é muito claro que torna-se válido colocá-lo dentro de um verdadeiro caminho tradicional. E, gente, não é um verdadeiro caminho tradicional, não é aquilo que hoje se oferta de qualquer forma. Um verdadeiro caminho tradicional é aquele que caminha plena e justamente com as ciências sagradas, sem as práticas que nos levam ao acesso deste conhecimento. A própria escola
que pode, de certa forma, ser chamada de tradicional, muitas vezes não é. Não temos, resumindo, não temos um catecismo dentro de como proceder com essas regras. Aqui parte da observação do iniciador para com o neófito, aquele que é desejoso de trilhar essa caminhada. Falamos um pouco sobre os três pilares que estas quatro ciências circulam e que permeiam a caminhada do ocultista e que são o misticismo, a gnose e a magia. São três faculdades que o ocultista ele vai, de certa forma, se preparando para trabalhar cada uma ao seu tempo. Alguns vão trabalhar com certa afinidade com a caminhada do conhecimento. O outro já prefere ir para a caminhada do trabalho prático. E alguns, conforme passam-se os anos, vão tendo esse acesso aos vislumbres do sagrado com uma situação ímpar do seu dia a dia. Eu sempre lembro das visões, sempre buscarei lembrar também, já comentei com vocês, das visões que São Bernardo de Claraval teve, talvez um dos maiores místicos que tivemos dentro da igreja. Então aqui estamos falando de um processo pura e simplesmente pessoal. Falar de misticismo é falar de um processo pessoal. Nós não nos tornamos místicos. Isso é apenas um título falso. O misticismo é algo que vai se apresentar para você na tua caminhada. Você pode sim ser um esoterista, um buscador, e que, é óbvio, buscará dentro do teu quarto escuro, nestas quatro paredes, onde está aquela chama que quando você saiu deixou acesa, é ali que você terá os seus vislumbres místicos. Então vamos lá. Misticismo, gnose e magia. Estes três termos são necessários para conduzi-los à compreensão de quem é o ocultista, da sua importância no trajeto que conduz os buscadores sérios, na caminhada rumo ao encontro com a parte prática de algumas dessas ciências sagradas, as quais iremos trabalhar agora nos próximos dias, nos próximos episódios, assim melhor dizendo. Misticismo, gnose e magia são áreas onde o neófito vai aplicar o conhecimento adquirido em sua caminhada e, em uma delas, com certeza, ele sentirá maior afinidade. Se diz isso... Perdão. Se diz isso pelo fato de que cada área dessas possuirá interesses diferentes para pessoas diferentes. E é assim mesmo que se faz. A aplicação de plena atenção às três áreas pede uma grande abdicação da parte do buscador, sendo essa abdicação apresentada na vida física material ou na vida social e emocional. Não é impossível, mas não é fácil, pois essas abdicações envolvem também abstrações na vida cultural, intelectual e filosófica. Ao viver essa vida mística e religiosa, aquele que nela caminha perceberá que no misticismo nossa atenção precisa ser dedicada ao sutil, ao trabalho interior, devotado ao pleno conhecimento do bem e de suas razões conectadas ao divino. Ao optar pela gnose, é a atenção dedicada ao conhecimento específico do que cabe às razões daquilo que envolve o divino e a manifestação dele no plano da ação, partindo da sua origem, que irá lhe comover com sua atenção plena. E, finalmente, a magia. Cabe ao ocultista conhecer os movimentos precisos, exatos, da execução da parte prática, operativa, do trabalho de sua vontade,
e que pedirá necessariamente conhecimento de ambas áreas anteriores. Com essas três áreas definidas, podemos partir para o debate das ciências sagradas. Sem o devido conhecimento de qual área deseja, ou da real noção da necessidade de conhecimento pleno do conjunto destes setores, destes pilares, sua especialização nas ciências sagradas não gerará os frutos desejados. É certo que será enganado pelas formas e pelos sentidos. Será apenas uma ocupação de seu tempo como o tempo dedicado a um hobby. Não gerará a musculatura necessária para, por exemplo, o trabalho de magia prática e cerimonial. Tendo essas três áreas muito bem definidas, lembrando que, de certa forma, todos buscamos esse despertar místico. Em algum momento da nossa caminhada ele se faz, mas ele não tem data marcada. Ele não está num grau definido de uma certa ordem maravilhosa. Não. Pode acontecer com um mendigo na rua muito mais fácil do que com você que está a vida inteira procurando esse despertar místico. Faz parte de muita abdicação. Abnegar-se, abrir mão de determinadas situações, principalmente aqui com o trabalho de vícios e virtudes, que, como eu já expliquei para vocês lá no episódio 0, introdutório, será também uma série à parte. Vamos gravar elas daqui uns dias, todos esses documentos já estão escritos. Alguns já acompanharam, né, o nosso trabalho anterior no programa Conexão Mística. Nós estamos repassando isso aqui agora de uma forma mais direta, muito mais intimista do que a anterior. Mas vejam, há necessidade deste conhecimento. Você prepara-se para uma parte prática, você precisa também ter o conhecimento e também ter a intenção. Se você não conhece e não tem uma boa intenção, não tem como você praticar isso de uma forma correta. Lembrando aquilo que foi dito anteriormente e que também outros mestres do passado nos dizem: o ocultista não faz experimentos. Nós não fazemos experiências nessa área. Nós seguimos um reto agir. Nós não estamos aqui para fazer brincadeiras, nós estamos para fazer um trabalho reto e sério, em busca da beleza, da bondade e da justiça. Avancemos às ciências sagradas. Estas são as ciências que fundamentam, certamente, todas as tradições místicas e religiosas do Ocidente, senão também as políticas e filosóficas de forma indireta. Acredito também que estas ciências, na devida maneira, forma e linguagem, também estruturam as tradições esotéricas sérias do Oriente. Voltamos aqui a lembrar de toda a caminhada que o ser humano teve antes de dividirmos o nosso globo terrestre em Oriente e Ocidente. Antes de tratarmos do Oriente e Ocidente, nós podemos titular este período, aquele período que nós temos como talvez um último registro de contato, que é aquele entre Melquisedeque e Abraão. Falamos da tradição primordial. Então, partindo tudo de uma mesma tradição, de um mesmo olhar, tendo diferença que um estava de frente para o norte e o outro estava de frente para o sul, e também fundamentados em cima da obra de René Guénon, que talvez é o nosso maior expoente nessa pesquisa, podemos sim saber que todas as tradições esotéricas, elas partem dos mesmos princípios de leis cósmicas, princípios cósmicos, que hoje nós damos nome porque nós temos fatores culturais que nos permitem dar nome às coisas, tanto coisas sagradas quanto coisas profanas. Mas nós precisamos lembrar sempre que existe um histórico que é aquele momento aonde o homem ainda não habitava e que existiam leis
e princípios que fundamentaram toda a estruturação da humanidade, toda a estruturação do mundo e do universo como nós conhecemos. Que papo viagem, né? Alquimia, astrologia, cabala e hermetismo são as nossas disciplinas sagradas. Essas aplicam-se de forma muito profunda quando as vinculamos nas áreas do misticismo, do gnosticismo e da magia, que são os campos onde o ocultista as aplica ou as aplicará. Estes 4 pilares do esoterismo atribuem a interpretação ou a decodificação da carga simbólica dos objetos de atenção devocional, intelectual e operativos presentes nas filosofias esotéricas, fraternidades místicas e iniciáticas, que vão desde os seus nomes, atributos, conhecimentos específicos até os nomes dos seus graus e das suas ordens internas. Voltamos aqui mais um pouco ao exotérico e ao esotérico, onde, por necessidade, explicarei para vocês o símbolo que chamamos dentro das ciências sagradas de a Rosa Cruz, símbolo de uma das mais antigas fraternidades conhecidas e que originou toda a saga iniciática do Ocidente. De forma esotérica, só um momento, vou pegar uma Rosa Cruz para apresentar para vocês. Esta é uma Rosa Cruz. Como símbolo. Lembrando que, eu não tenho aqui em mãos agora, mas que temos um símbolo muito mais simplificado dela, que é uma cruz com uma rosa aberta no seu centro. Este símbolo, que alguns aqui certamente já conhecem, ou se não, virão a conhecer, está repleto de símbolos alquímicos e cabalísticos, também astrológicos, né? Alquímicos, herméticos, também é conhecida por Rosa Cruz hermética. Tá? De forma exotérica, ao olhá-la, visualizaremos uma simples cruz, onde ao seu centro encontramos depositada uma rosa. Feito. O símbolo está apresentado exotericamente. Uma simples cruz que tem uma rosa no seu centro. Esotericamente, a Rosa Cruz representa o desabrochar da alma, a rosa aberta, o botão da rosa aberto, no centro do ser humano, ou seja, a cruz, o ser humano em pé, pés juntos, coluna ereta e braços abertos. Este é o símbolo básico e humanamente possível da cruz. Agora é certo que nenhum de vocês observará a Rosa Cruz com o mesmo olhar que tinham no passado. Vejam, já podemos dizer que aqui aconteceu um despertar. Este simbolismo pode ser aplicado com sucesso também na cruz tradicional. Lembrando que na cruz tradicional, a rosa está oculta ao olhar dos profanos. Mas como é que essa rosa é tornada desabrochada no coração dos seres? Ou melhor, como é que ali, no coração dos seres, poderá desabrochar, poderá brotar essa rosa? Fica a pergunta. Como desabrochar a nossa alma no nosso ser? Eis uma pergunta muito simples, mas de grande profundidade no meio místico esotérico. Falando em Rosa Cruz. Falar de Rosa Cruz é falar de uma hipótese. Não é nem um pouco certo que o que possuímos hoje como fraternidades possua ligações efetivas com o conhecimento que era utilizado pelos iniciados do passado.
Até o termo Rosa Cruz, ao referir-se a um membro iniciado por estas fraternidades, é incerto. Temos então um debate que leva a 3 situações. Rosa Cruz como objeto, como símbolo, como objeto, como símbolo. Esta que eu apresentei para vocês. Rosa Cruz como fraternidade iniciática, como ordem de trabalho místico e esotérico. E Rosa Cruz como sinônimo de um iniciado. Muitos, se não quase todos os ocultistas sérios do passado e também da atualidade concordarão com as explicações que se seguem. Rosa Cruz como símbolo esotérico da tradição ocidental é adequado, pois esta representa o trabalho de despertar da alma do ser humano, simbolizando também este despertar no mundo das formas elementais ativas. Recomendo aos que nos escutam ou leem que pesquisem a respeito da imagem da Rosa Cruz Hermética, esta que eu mostrei para vocês, e que contém em si um compêndio completo das ciências sagradas em sua totalidade. Tá? Volto a mostrar. Procurem Rosa Cruz Hermética. Nela percebemos as 22 letras hebraicas, os símbolos planetários, os 7 símbolos planetários da astrologia antiga, os símbolos alquímicos, do sal, do enxofre, do mercúrio, e um diálogo hermético entre as imagens, ou seja, aquilo que está num ponto tem uma relação com aquilo que está em outro ponto. Falamos dela como símbolo. Como fraternidade, Rosa Cruz como fraternidade. Eita, um assunto complicado, não é? Complicado, pois temos inicialmente 2 visões e em seguida uma visão para cada uma destas. Estas 2 visões nos remetem primeiramente até a clássica fraternidade do Ocidente, que remonta à noite dos tempos. Não sabemos quando ela surgiu. E aqui falamos, provavelmente, os meus alunos que estão me assistindo aqui vão lembrar de sempre que eu podia, eu falava do legado vindo dos Atlantes, né? O legado vindo dos iniciados Atlantes e que chegou aos iniciados egípcios. E depois temos a Rosa Cruz maçônica, grau presente dentro de vários ritos, integrado ao seio da maçonaria na metade do século XVIII e que possui um simbolismo unicamente cristão, mas bastante superficial sobre conteúdos referidos às ciências sagradas. Se diz que o grau inicialmente tinha por utilidade a instrução religiosa dos membros da ordem, instrução que era inicialmente dada por sacerdotes da igreja em missas regulares. Não devemos, então, confundir a fraternidade com o referido grau. Rosa Cruz maçônica é um grau. Rosa Cruz como ordem, como fraternidade, é uma fraternidade. Sobre a fraternidade e os seus tempos atuais, não vemos muita equivalência e similaridades a respeito dos seus trabalhos. Talvez a única coisa que as une é apenas o nome e condições peculiares, isto é, são fraternidades iniciáticas. Existem ordens de cunho cristão e trabalham basicamente o esoterismo da tradição cristã. Outras possuem um caráter absolutamente filosófico e hermético, e ainda algumas outras ordens Rosa-Cruzes ou fraternidades que usam o termo Rosa-Cruz nos seus nomes, que vão desde o estudo científico ao processo da alquimia interior. Alguns também da alquimia externa, ou seja, das vias seca e úmida. Ainda encontramos neste caminho ordens vinculadas em profundidade com o movimento das igrejas gnósticas, ou seja, as igrejas esotéricas, as igrejas iniciáticas do Ocidente. Todas aquelas lá do Tratado de Utrecht.
Finalizando essas pontuações, vamos aos iniciados desta tradição. É impossível que você já tenha conhecido um Rosa Cruz. Sabe por quê eu lhe digo isso? Porque Rosa Cruz é um estado de plenitude. É um estado de ser e estar em pleno contato com Ruach HaKadosh, ou seja, profanamente falando, o Espírito Santo, ou o sopro do santo, como os cabalistas preferem, onde, possuindo seu corpo glorioso, desperto no aqui e no agora, as situações apresentam-se para este como possibilidades e não como realidades. Compreendeu? Mas certamente, estudantes do rosacrucianismo, iniciados em ordens Rosacruzes, membros da Fraternidade dos Rosacruzes ou portadores deste grau maçônico, que diferem dependendo do rito, né? O título de Cavaleiro Rosa Cruz difere de fraternidade para fraternidade, não é apenas o grau 18, né? É o que se trata neste grau, mas em graus de números diferentes ou ordens paralelas diferentes dentro da maçonaria. Este sim, vocês já conheceram. Só que talvez não saibam quem são. Bem, falamos bastante sobre termos que lhes levarão à interpretação e conhecimento mais aprofundados destas 4 ciências sagradas, ou seja, da alquimia, da astrologia, da cabala e do hermetismo. Sem falar ainda da necessidade de tratar delas isoladamente, que é o que será feito nos próximos episódios. Definir quem é o ocultista, em que se baseia seu trabalho e seu leque de domínio foi importante neste nosso encontro de hoje para criar uma imagem, uma definição correta de que e com quem se aplicam com eficácia essa bagagem e este trabalho. A importante definição dos aspectos ligados à Rosa Cruz também são de grande necessidade, pois é nesta egrégora que as 4 ciências sagradas se manifestam de forma plena, com caráter iniciático e transformador na vida do ocultista. Volto a lembrar, não estou falando aqui de uma ordem específica, estou falando do trabalho dos Rosacruzes. Estes Rosacruzes não estão ligados a uma ordem particular ou a um grau particular, mas sim iniciados, abnegados, que fazem este trabalho dentro da tradição esotérica do Ocidente. Estamos falando de um leque muito mais amplo dentro da iniciação. Vocês verão no nosso projeto falarmos muito de autoiniciação, de autorrealização, que é um processo que, logicamente, é auxiliado pelos nossos irmãos mais velhos na caminhada. Senão, não haveria mais tradição, não haveria mais nem caminho. Agradeço a cada um dos senhores e das senhoras que estiveram conosco, muito grato, lembrando que aos que puderem, nos busquem lá no YouTube, no canal A História da Luz. Meu fraterno abraço a cada um que esteve aqui conosco nessa transmissão e fiquemos todos no bem sempre. Uma boa noite, senhores e senhoras. Até logo.